J mais ABC. Oferecimento Copi, perto da sua casa, próximo de você. Supremo Tribunal Federal retoma julgamento da validade da condução coercitiva. Greve dos caminhoneiros prejudica a economia do país. Prefeito Orlando Morando de São Bernardo consegue liminar contra a PEC dos supersalários. Nível de água em reservatórios entra em estado de alerta. Confira também todas as informações sobre as equipes paulistas em nossa sessão esportiva. Quarta-feira, 13 de junho de 2018. Está no ar o J mais ABC. Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais uma edição do J mais ABC. Na tarde desta quarta-feira foi retomado o julgamento sobre a validade da decretação de condução coercitiva no Supremo Tribunal Federal. Entenda melhor na reportagem de Renan Bandeira. O Supremo Tribunal Federal retomou hoje, às 14 horas, o julgamento sobre a validade da decretação de condução coercitiva para levar investigados a interrogatório policial ou judicial em todo o país. O julgamento foi iniciado na semana passada, mas somente o relator do caso, ministro Gilmar Mendes, votou pela inconstitucionalidade da medida. As conduções estão suspensas desde dezembro do ano passado, por uma liminar do relator. Agora, os ministros julgam a questão definitivamente. Gilmar Mendes atendeu ao pedido de suspensão das conduções, feito em duas ações protocoladas pelo PT e pela Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. O PT e a Ordem alegaram que a condução coercitiva de investigados, prevista no Código de Processo Penal, não é compatível com a liberdade de ir e vir garantida pela Constituição. Com a decisão do ministro, juízes de todo o país estão impedidos temporariamente de autorizar conduções coercitivas. As ações foram protocoladas meses depois do juiz federal Sérgio Moro ter autorizado a condução do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para prestar depoimento na Polícia Federal, durante as investigações da Operação Lava Jato. Até o fechamento desta edição, o placar no Supremo Tribunal Federal estava em 3 votos a favor da condução coercitiva e 2 votos contra. Amanhã nós daremos a decisão final do julgamento. Vamos mudar de assunto agora. A greve dos caminhoneiros que aconteceu no país há cerca de 2 semanas gerou impactos e um deles foi na economia. Confira os problemas causados na reportagem a seguir. A greve dos caminhoneiros, que durou 10 dias consecutivos no país, provocou resultados e um deles foi o prejuízo na economia. De acordo com o Ministério da Fazenda, o impacto será de 15 bilhões de reais, que equivale a 0,2% do Produto Interno Bruto, o PIB. Por conta da paralisação, a previsão do crescimento de 2,5% do PIB para o ano de 2018 poderá ser revista para baixo. No entanto, o número será divulgado no fim de julho deste ano. Segundo pesquisas com instituições financeiras divulgadas pelo Banco Central, os analistas de mercado estimavam que a economia crescerá 1,94%. Esta foi a 6ª semana consecutiva de baixa nas projeções. No mês passado, a projeção de crescimento estava em 2,51%. O ministro Eduardo Guardia não informou o impacto que a greve dos caminhoneiros terá sobre a inflação, justamente por causa da escassez de alimentos e da alta temporária do preço dos combustíveis provocadas pela paralisação. Segundo o boletim Focus, a previsão das instituições financeiras para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, amplo, o tal do IPCA, passou de 3,65% para 3,82% em 2018. As projeções do Ministério da Fazenda para a inflação também só serão divulgadas no fim de julho. Você sabe o que é a PEC 46? A PEC 46 é conhecida como a PEC dos supersalários, que aumenta o teto salarial do Serviço Público do Estado e que foi excluída dos municípios de São Paulo por um motivo. O Gabriel Plaza explica para a gente esse motivo. A PEC 46 aumentaria o teto salarial do Serviço Público de pouco mais de R$ 21.500 para mais de R$ 30 mil. Porém, na tarde de ontem, o prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, conseguiu uma liminar da Justiça que suspende a famosa PEC dos supersalários. Por meio da Procuradoria-Geral do município, o prefeito entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade e derrubou a autonomia dos municípios sobre a folha de pagamento de seus próprios servidores.
O corte de gastos da atual gestão é vista com bons olhos pelos moradores. Além disso, a decisão judicial foi expedida pelo desembargador Renato Sartorelli, que detalhou que incluir os municípios na PEC caracteriza suposta violação ao Pacto Federativo. Vamos agora para o nosso primeiro intervalo. Na volta você confere a matéria sobre o nível de água dos reservatórios. Não saia daí. Pronto, já estamos de volta. Ontem, depois de muito tempo, a chuva voltou a aparecer aqui no Grande ABC e olha, ainda bem, viu? Porque o nível de água nos reservatórios entrou em estado de alerta. Entenda os detalhes na reportagem a seguir. Em um boletim divulgado pela Sabesp, Companhia de Saneamento Básico de São Paulo, foi constatado que diversos municípios da região metropolitana, incluindo o Grande ABC, entraram em estado de atenção por conta das quedas no nível de água dos reservatórios. Em uma comparação com o mesmo período do ano passado, 6 mananciais do estado apresentaram queda significativa, sendo que 2 já estão operando em situação de alerta. São eles o Cantareira e o Alto Tietê. Um agravante para que esse índice esteja baixo é a estiagem que atinge a região. Atualmente, o volume de água dos reservatórios é inferior ao índice de armazenamento registrado em 2014, quando foi enfrentada a maior crise hídrica no estado. O sistema Rio Grande, por exemplo, opera agora com 78,6% da sua capacidade, sendo que há 4 anos, o mesmo reservatório operava com um volume de 93,7%. E olha, gente, vale lembrar também que no último sábado a Sabesp confirmou o aumento na conta de água de municípios atendidos pela companhia, incluindo 4 cidades do Grande ABC. E agora é aquele momento que nós vemos o ABC com os olhos da população. É hora da participação dos telespectadores no J Mais ABC. E para participar, como a gente diz sempre, é muito fácil. Basta você mandar uma mensagem ou então um vídeo curto, hein? Nada de exagero, para o nosso WhatsApp, que é o seguinte, 972335094. Se você preferir, você também pode enviar para o nosso Facebook, que é TV Mais ABC. Deixe seu nome completo e de onde você está falando, por favor. Ah, não deixe de mandar a sua foto, hein? Aí você aparece aqui na telinha. Vamos ver quem são os nossos participantes de hoje, no nosso Super Mega Uber Telão. A primeira telespectadora é a Natália Lisboa, de Ribeirão Pires, via WhatsApp. Moro em Ribeirão Pires, mas trabalho em São Caetano. E o trajeto que realizo entre a estação e o meu serviço já foi palco de diversos assaltos. Até mesmo colegas meus já tiveram suas bolsas roubadas em plena luz do dia. Mas nunca vi sequer uma viatura no local realizando policiamento. Além disso, a falta de iluminação das ruas à noite faz a insegurança aumentar ainda mais. Muito legal essa reclamação da Natália Lisboa, Ribeirão Pires, super procedente, e nós vamos entrar em contato com as autoridades competentes. Obrigado, Natália. Vamos para a próxima. Hoje, 2 mulheres participando do nosso telejornal, hein? É a Tatiane Caetano, de Mauá, via WhatsApp. Os vereadores de Mauá não estão fazendo o seu trabalho básico, lutar pelos direitos do povo. 2 das últimas votações foram totalmente contra a vontade da população. Primeiro, a taxa do lixo, cobrada em uma cidade que não faz coleta seletiva. Depois, a aprovação para aumentar o número de trabalhadores comissionados, o que só vai direcionar o dinheiro que deveria melhorar a cidade para salários que já são altos. Eles estão sempre pensando apenas nos interesses deles e a população só fica a ver navios. Obrigado, Tatiane Caetano, Mauá, via WhatsApp. Olha, nós deixamos aqui, repetimos sempre, o espaço aberto para as empresas ou órgãos citados nas mensagens. Para quê? Para que possam se manifestar, para que possam se defender e principalmente se justificar, se for o caso. Então, para você que quer participar do nosso quadro, de novo o nosso WhatsApp é 972335094 e o nosso Face,
facílimo, é TV Mais ABC. Portanto, participe. Vamos para o nosso segundo intervalo, mas não saia daí não. Após o intervalo, você confere mais informações sobre as equipes paulistas em nossa sessão esportiva. O J+, volta já. E o São Paulo venceu, convenceu e já se garantiu, pelo menos no terceiro lugar do Campeonato Brasileiro, nessa parada para a Copa do Mundo. É hora dos esportes no J+ ABC. São Paulo, hein? Melhor time paulista no Campeonato Brasileiro, jogando bem, com os jogadores se entendendo no campo. E ontem não foi diferente, viu, gente? O Plaza Júnior está aqui para contar a história desse jogo. Já vai aparecer aqui no nosso telão, sempre sorridente. Alô, Plaza, boa noite. Boa noite, Darcio. Boa noite para todo mundo que está acompanhando o J+ ABC. É isso aí, Darcio. A 12ª rodada, ou a última antes da Copa do Mundo, começou ontem. O São Paulo, que vem embalado, ganhou mais uma, ganhou agora do Vitória jogando em casa. Às 9h30 da noite, São Paulo 3-0 com um show de Nenê, jogando muita bola o Nenê, mostrando que, apesar da idade, é possível sim jogar em alto nível. E hoje, a 12ª rodada se encerra, porque amanhã já começa a Copa do Mundo. O Brasil só joga no domingo, mas amanhã já começa a Copa do Mundo. Vamos ver o jogo dos paulistas na 12ª rodada, nessa quarta-feira. Fluminense e Santos começou agora há pouco, às 7 horas da noite. Palmeiras e Flamengo às 9 horas. Um jogo interessante de se ver. O Flamengo é o líder, o Palmeiras empatou o último jogo com o Ceará, precisa da vitória jogando em casa. Bahia e Corinthians, o jogo do Corinthians, que precisa da vitória, empatou o último jogo com o Vitória fora de casa. Agora vai visitar o Bahia, precisa jogar bem, precisa ganhar para os Osmar Loss dar uma respirada no cargo. É isso aí, Darcio. Amanhã a gente fala dos resultados desses jogos e comenta um pouco mais sobre o Brasileirão e sobre a Copa do Mundo. Um abraço, até mais. Um abraço, beleza, Plaza. E o jogo do Santos, que está com 15 minutos do primeiro tempo, continua 0-0 Fluminense e Santos. Vamos agora a uma matéria, mas muito importante. Confira agora o que ela preparou para a gente. Na semana passada, um documento enviado a diversos órgãos faz graves acusações às gestões que passaram por Mauá. A denúncia trata do processo da venda da antiga Cosama ao grupo de Marcelo Odebrecht e uma suposta quantia destinada ao então prefeito em 2007. Segundo o secretário de governo Antônio Carlos de Lima, o dossiê não passa de fantasias entregues de forma anônima com o objetivo de difamar personalidades importantes para o desenvolvimento político-econômico da cidade. Antônio Carlos de Lima também registrou um boletim de ocorrência na polícia em resposta às acusações que chamou de calúnia. De acordo com informações, a concessionária de esgotos já passou por 4 grupos: Gautama, Foz do Brasil, Odebrecht Ambiental e recentemente foi vendida à canadense Brookfield, que modificou o nome da concessionária para BRK Ambiental. De acordo com Antônio Carlos de Lima, a Prefeitura de Mauá irá contratar a FIP, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, ou a FGV, Fundação Getúlio Vargas, para auditar o andamento do cronograma de trabalho da BRK Ambiental previsto em contrato. O que vai ser feito é um trabalho de campo, um trabalho de auditoria de números, um trabalho localmente para saber o quanto está sendo recolhido e quanto está sendo tratado. Tá. É a agência reguladora que fiscaliza essa concessão e essa empresa, o caso especificamente está falando da BRK agora, houve um questionamento em reunião com os vereadores com relação à eficiência dessa empresa, com relação ao cronograma de execução de obras, ou seja, se de fato o contrato desde a origem ele está sendo cumprido depois de 15 anos. A tarifação é um dos pontos que nós vamos questionar, que nós vamos querer entender como é que é feita essa tarifação. Mas o que nós queremos saber é quanto efetivamente do esgoto sanitário de Mauá está sendo tratado. Já há cerca de 3 meses atrás, foi levantada a hipótese com vereadores, durante uma sessão na Câmara Municipal de Mauá, que a conta de esgoto, muitas vezes, é mais cara que a cobrança de água. A tarifa de esgoto tratado
é maior do que a de água. E isso é uma situação pontual, ela está assim. Em momento algum, agora ele citou valores, foram várias perguntas, né? O meu requerimento, eu questiono isso, né? O quanto se arrecada, o quanto se investe, né? Mas eu acho que o tempo é escasso, eu acho que a sessão foi apertada, eu acho que convém chamar para uma reunião mais formalizada, mais técnica, porque infelizmente não deu para esclarecer basicamente nada. Ainda segundo informações da própria Prefeitura de Mauá, o contrato de concessão com a empresa BRK foi aditado por mais 10 anos. Pronto, agora chegou a hora de ficarmos por dentro dos assuntos políticos aqui da nossa região, sendo que a repórter Gabi Tricânico está aqui no estúdio ao vivaço com as últimas notícias e em primeira mão sobre esses fatos e acontecimentos. Muito boa noite, Gabi. Boa noite, tudo bem com você? Sim. Tudo Quais as ótimo. novidades? Bom, hoje, quarta-feira, dia de sessão na Câmara Municipal de São Bernardo do Campo. Nós conversamos com o Peri Cartola porque hoje foi aprovada a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é de extrema importância para o município. Acompanhe. A LDO é um apanhado de todas as nossas necessidades orçamentárias para o próximo ano. Então, ali, nesse projeto, está juntado todas as nossas demandas para tentar melhorar a qualidade de vida das pessoas, a destinação das receitas em cada setor, e aprovando isso fica apto para nós executarmos ela no próximo ano de 2019. Pois é, para o próximo ano, então, já foi aprovada a LDO. E também os funcionários comissionados terão um novo benefício que também foi aprovado na sessão hoje pela manhã. Projeto importante de nossa autoria, que ele equipara a mesma condição do servidor efetivo aos comissionados. Antigamente era impedido de fazer algum tipo de convênio e descontar na folha de pagamento dos funcionários comissionados. E agora, a partir desse projeto de lei de nossa autoria, a gente autoriza o convênio com farmácias, as contribuições sindicais, empréstimos, financiamentos, e que sejam descontados na folha de 0 a 30% do salário do servidor. Então, em épocas de crise, comissionado aí tem um benefício. Agora vamos falar de Rio Grande da Serra, porque ontem, em visita ao Palácio dos Bandeirantes, o prefeito Gabriel Maranhão assinou um convênio com o governador Márcio França. Falar um pouco dos 40 milhões que vai estar mais tardar em setembro, iniciando a implantação da rede de esgoto no Parque América e Oásis Paulista. A gente sabe que falar de saneamento básico é falar de meio ambiente, é falar de saúde. Vamos estar também iniciando a pavimentação do Rio Grande da Serra aí, que sai na frente mais uma vez. Vamos estar aí iniciando a pavimentação em bairros distantes que ainda não chegaram à infraestrutura, o calçamento. Vamos fazer a entrada do Jardim Guilmar, que é Juscelino Kubitschek, e vamos também estar calçando o último trecho lá da Rua Arujá, e também recebemos aí 2 milhões do FUMEF, que vamos fazer a última etapa do Parque Linear, trazendo aí qualidade de vida para todos os moradores. Estou aqui assumindo mais 2 compromissos com toda a população, Gabi. Tive aí a certeza do governador que vai estar acelerando o processo do CDHU, trazendo aí 200 unidades habitacionais para a população mais carente, e ele assumiu também um compromisso do MIT, Município de Interesse Turístico, que a partir do ano que vem, Rio Grande da Serra vai estar recebendo aí R$700 mil para implementar ainda mais projetos na área do turismo. Pois é, Rio Grande da Serra, então, pretende virar uma estância turística também. Vamos falar agora da cidade de Mauá, como vocês podem ver aí na tela. O Ministério Público Federal denunciou ontem o prefeito e o seu secretário de governo por crime de lavagem de dinheiro. Com essa decisão do Ministério Público Federal, agora uma nova denúncia, que é a questão da compra de uniformes. Foi feito um certame de aproximadamente R$8.300.000, que está sendo também investigado. Em relação ao habeas corpus do prefeito Átila Giacomussi, não se tem nenhuma decisão tomada. Vocês podem ver aí na tela também o documento. Teve uma movimentação do ministro Gilmar Mendes. Mas ainda nenhuma decisão. E em relação a São Caetano do Sul, para a gente encerrar, a denúncia feita em relação ao prefeito José Eurico Júnior deixou a população revoltada nesta semana. Vejam só aí nas imagens.
Pois é, a situação é lamentável, a população revoltada no município de São Caetano do Sul. E ontem nós conversamos com o vereador Jander Lira, do PP, ele que é oposição na Câmara Municipal, e conversou conosco e disse qual é o sentimento da população na cidade. Tristeza e preocupação. Tristeza porque São Caetano sempre apareceu na mídia nacional como a melhor cidade na educação, na saúde, campeã no esporte. E agora ter o seu prefeito envolvido numa denúncia muito grave, que houve na questão da utilização de recursos ilegais na eleição de 2016 é preocupante. E preocupante pela frase que resume tudo no parecer do Ministério Público, que as eleições de 2016 podem ser umas eleições ilegítimas. Daí a cidade pode correr o mesmo risco de outras cidades em que o prefeito é afastado, fica aquela situação, o prefeito entra, volta e a gente não tem uma definição. Isso é muito ruim do ponto de vista político e muito ruim do ponto de vista administrativo. Se esse processo correr rapidamente, possivelmente o presidente da Câmara Municipal, Pio Mielo, assume como prefeito da cidade até acontecerem as novas eleições. Isso se não cumprir 2 anos de mandato. Se passar de dezembro, o segundo, que era o ex-prefeito Paulo Pinheiro, é quem assume. Mas ainda muitas águas vão rolar, a gente vai continuar acompanhando, apurando, para entender o que está acontecendo na política regional aqui do nosso grande ABC paulista. Dário. Ok, Gabi, uma boa noite, obrigado pelas informações. Obrigada, uma ótima noite a todos vocês e está caindo a chuva lá fora. Até amanhã. Até amanhã. Bom, o J. Esta quarta-feira, 13 de junho de 2018, vai ficando por aqui. Para você que perdeu ou quer rever a edição de hoje, e claro, para começar o dia muito bem informado, você confere outra exibição do nosso telejornal, como de costume, à 00:30 e também às 6:30 da manhã da quinta-feira. Entre e curta a nossa página no Facebook, TV Mais ABC. Veja essas e outras notícias em nosso portal tvmaisabc.com.br. Uma ótima noite. Próxima edição, repito, quinta às 7 da noite, hora oficial de Brasília. Tchau, até lá, bom descanso.